Amém. Saúde os irmãos, com graça e paz do nosso Deus. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus nesse momento, o qual nos trouxe a esse lugar, lugar de adoração, lugar de oração, e que o seu nome seja glorificado nessa noite, através de nossas vidas, e que possamos aproveitar sempre esses momentos que estamos em reunião, unidos, concentrados em adorar o único Deus verdadeiro. Nessa noite eu quero trazer uma mensagem para a vida dos irmãos que se encontram no Evangelho de Mateus, o capítulo 5 e o versículo 7 apenas. Trago como tema para essa mensagem o próprio verso que fala: bem-aventurado ou bem-aventurados os misericordiosos. Nessa noite, assim como Deus ele falou comigo no momento em que eu ministrei essa mensagem lá na Cidade Verde, no momento em que eu montei essa mensagem, peço que Deus também fale aos irmãos aqui no Colibris. Amém? Mateus capítulo 5, verso 7 apenas nos fala o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E meus irmãos, nós aqui nos encontramos diante das bem-aventuranças citadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto Ele ministrava no sermão do monte. E mais precisamente essa bem-aventurança a qual nós estamos diante nessa noite, ela se trata de uma quinta bem-aventurança, a qual Jesus, ele falava mais precisamente para os seus discípulos que lhe ouviam naquele momento, mas também para toda aquela multidão, a qual sempre o acompanhou. E se nós observarmos as bem-aventuranças anteriores, às quais nosso Senhor Jesus Cristo ele fala, trata da nossa relação para com Deus, ou seja, trata acerca do nosso ser, porque Jesus fala que bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados são aqueles que têm fome, bem-aventurados são aqueles que são mansos. Então, quando a gente olha para essas bem-aventuranças, nós conseguimos observar que Jesus ele estava falando acerca do nosso interior, acerca do nosso homem interior. E nós conseguimos entender que a ordem a qual Jesus ele coloca essas bem-aventuranças, ela não foi uma ordem aleatória. Jesus, em seus sermões, como sendo o príncipe dos pregadores, o maior pregador, ele sabia bem como falar aos corações daquelas pessoas. E toda essa organização desse sermão foi de forma totalmente proposital para que ele conseguisse ensinar os seus discípulos da forma com que eles deveriam se relacionar com Deus, assim também com as demais pessoas. Então, quando nós olhamos para essa bem-aventurança, nós vemos que a partir desse momento, Jesus ele vai nos ensinar o que a nossa relação com Deus ela produz em nossas vidas. Deus ele nos fez enxergar que nós não somos nada e que nós não temos nada quando ele nos trata acerca de nós sermos humildes de espírito. Jesus ele nos fez chorar pelos nossos pecados, assim também como ele nos ensinou a nós sermos mansos e também ter fome e sede de justiça. E dessa forma nós entendemos que só uma pessoa que reconhece isso dentro de si é que pode ter misericórdia do seu próximo. Só uma pessoa que é humilde de espírito, que reconhece que nada tem e que nada é. Só uma pessoa que chora e lamenta pelos seus pecados diante de Deus. Só uma pessoa que tem fome e sede de justiça e que é manso de coração. Só uma pessoa que tem essas virtudes dentro de si é uma pessoa que consegue ter misericórdia do seu próximo.
E, meus irmãos, a misericórdia ela é um atributo exclusivamente de Deus. Mas Ele decidiu compartilhar desse atributo conosco. E louvado seja o nome de Jesus por isso. Por isso que nem todo mundo é capaz de agir assim, de agir com misericórdia para com o seu próximo. Pois só aqueles que amam a Deus e que têm o seu Espírito dentro de si é que são capazes de agir de tal forma, ou seja, de ter compaixão pelo seu próximo e agir com misericórdia. E, meus irmãos, uma realidade em nossas vidas é que nós vivemos num mundo onde as pessoas elas não têm mais compaixão pelo seu próximo. Os homens eles têm sido cada dia mais amantes de si mesmos. Eles têm buscado cada dia mais os seus próprios interesses, enquanto o seu vizinho está necessitado e ele fecha os olhos para isso. A causa do seu irmão não toca mais no seu coração, não mexe mais com o seu coração. Isso é um resultado de uma frieza espiritual que paira sobre a humanidade em si. E o mais triste é que isso não é de agora, porque os judeus, na maioria deles, muitos deles eram orgulhosos, muitos deles eram pessoas egocêntricas, muitos deles eram hipócritas e muitas das vezes eles eram acusadores. Foram isso que eles fizeram com nosso Senhor Jesus Cristo e com os seus discípulos. Eles acusaram a Jesus de não ser o Messias prometido. Eles eram pessoas hipócritas, religiosas demais, onde pregavam uma coisa, mas não vivia aquilo, impunham fardos sobre as pessoas, a quais eles mesmos não conseguiam nem mover. Mas Jesus Cristo, ele veio para mostrar que não é dessa forma que nós devemos viver. Nós precisamos ser misericordiosos. E isso, meus irmãos, é um dever nosso como cristão. Mas nós entendemos também que isso nos traz uma grande recompensa. Quando você age com misericórdia na vida de outra pessoa, automaticamente você tem a misericórdia de Deus derramada sobre a sua vida. Mas uma pergunta que nós podemos fazer é: o que é misericórdia? O que significa você agir com misericórdia? E no contexto bíblico, misericórdia é você lançar o seu coração na miséria do outro e você está pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor. É esse o conceito de misericórdia que as Escrituras traz para a nossa vida. E não somente isso, mas a palavra hebraica para se referir à misericórdia é a palavra tzied. E ela traz a ideia de a capacidade de você entrar em outra pessoa até que praticamente possamos enxergar com os seus olhos, pensar com a sua mente e sentir com o seu coração. Ou seja, você ser uma pessoa misericordiosa é você se colocar no lugar do outro. É você ver como seu irmão está vendo. É você sentir a dor que seu irmão está sentindo. Você consegue compreender a profundidade dessa palavra? Ou seja, você agir com misericórdia é literalmente você se colocar no lugar do outro. É você olhar para aquela pessoa além da sua dor, além da sua necessidade. É você olhar como Cristo olhou para você e uma vez lhe perdoou e até hoje lhe perdoa dos seus pecados. Leamos o que diz o Salmo 103, do verso 8 ao verso 10.
uma passagem muito conhecida por nós e que o salmista nos traz um ensinamento muito grande. O Salmo 103, o verso 8 até o verso 10 nos fala o seguinte: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então, se o próprio Deus, se o próprio Cristo, Ele age dessa forma conosco, e nós não merecemos, por que nós não devemos agir assim também com nossos irmãos, com aqueles que necessitam das nossas ajudas? Se existe uma pessoa no mundo que não merece misericórdia, essa pessoa sou eu, essa pessoa é você. Mas o que foi que Cristo fez? Ele virou o rosto para nós? Ele nos deixou no nosso lamaçal de pecado? Não. Cristo, Ele enxergou o nosso estado de necessidade e perdoou os nossos pecados. Por isso que nós, como cristãos ou pequenos cristos, nós devemos também olhar para nossos irmãos com esse mesmo olhar. De que por mais que muitas das vezes, aos nossos olhos, tal pessoa, ela não necessita ou não mereça, na verdade, que nós agimos com misericórdia com ela, mas nós não devemos olhar assim, devemos olhar como Cristo olhou para nós e perdoou nossos pecados. E meus irmãos, diante disso, como pode eu e você ver uma pessoa precisando de ajuda e virar o rosto ou fingir que não viu? Como podemos guardar mágoa de alguém ou alguma coisa que uma pessoa nos causou, se Cristo, Ele perdoa as nossas ofensas diariamente, que são muitas das vezes infinitamente maiores ou piores do que algo que alguém pode causar por nós. Veja o que Paulo também nos diz na carta de Romanos, no capítulo 12, o verso 9 ao verso 15. Ou seja, sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sedes paciência na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai-vos com os que choram. E meus irmãos, Paulo, ele nos exorta de uma maneira muito eficaz nesse texto, porque esse é o sentido do cristianismo. É você colocar em primeiro lugar as necessidades do seu próximo e nunca, jamais desejar o seu mal ou querer que algo de ruim o aconteça. E o maior exemplo de misericórdia nos foi demonstrado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele curou os doentes, Ele alimentou os famintos, Ele foi amigo dos pecadores, Ele curou os leprosos, mas não somente isso, Ele consolou os aflitos e perdoou os pecadores. Então, se Paulo ele pede para que nós sejamos imitadores de Cristo, o que é que nós devemos fazer? Ou pelo menos tentar fazer aquilo que Cristo fez. Amar o próximo, ser misericordioso, tomar a dor do nosso próximo e sempre colocar as suas necessidades acima de nossas necessidades. E meus irmãos, ninguém
jamais foi tão misericordioso quanto Jesus. Ele sentiu as nossas dores, Ele morreu em nosso lugar, Ele recebeu a ira injusta do nosso Deus, a qual nós sabemos que deveria cair sobre nós, e Ele nos deu a sua vida dessa forma, assumindo a nossa morte. Então, você quer um ato de misericórdia maior que esse? E detalhe disso tudo é que nenhum de nós merecíamos. Então, como pode eu ou você querer fechar nossos olhos quando nossos irmãos ele precisa de nós e dessa forma não queremos ser ou não agir com misericórdia também para com o nosso próximo? Isso, meus irmãos, nos leva a clamar a Deus e pedir a Ele que nós sejamos também misericordiosos e hajamos como Cristo agiu para conosco. E isso, assim nós devemos clamar ao nosso Deus, clamar a Ele, porque a misericórdia, ela provém não somente de Deus. Lembra que no início eu falei que a misericórdia ela é um atributo de Deus, mas Deus ele tem os seus atributos incomunicáveis e os seus atributos comunicáveis, e Ele decidiu comunicar a misericórdia conosco, e por isso que nós conseguimos também agir com misericórdia para com o nosso próximo. E meus irmãos, a misericórdia ela não é algo natural. Ela provém tão somente de Deus, e só aqueles que têm esse Deus em si é quem pode receber essa misericórdia e assim também agir para com os próximos. Mas ao entendermos o que é a misericórdia, o que significa, e sabermos que é você se colocar no lugar do outro, é você assumir a dor do outro, por que nós devemos ser misericordiosos? Talvez essa pergunta ela surja em nossos corações. E meus irmãos, antes de qualquer coisa, devemos entender que Deus, Ele nos criou para as boas obras. É isso que revela o texto de Efésios capítulo 2, no versículo 10, não é isso? Que foi para as boas obras que Ele nos criou. E não somente isso, mas quando nós agimos com misericórdia para com o próximo, nós resplandecemos o caráter de Deus em nossas vidas. O Evangelho de Lucas nos fala, lá no seu capítulo 6, o verso 35 e 36, ele nos fala o seguinte: Lucas capítulo 6, verso 35 e 36, diz assim: Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede misericordioso, como também é misericordioso o vosso Pai. E meus irmãos, Deus Ele nos salvou para nós sermos sal e luz nesse mundo. Por isso que nós devemos amar as boas obras e praticar essas boas obras em nossas vidas. Tiago ele chega a nos ensinar de que uma fé sem obra ela é considerada uma fé morta. O reflexo do nosso ser espelha naquilo o que a gente faz. Ou seja, se nós dizemos ter sido alcançado por Cristo e nós entendemos que não merecemos o seu perdão, mas Ele nos alcançou através de sua misericórdia, nós também devemos espelhar isso na vida das pessoas, porque assim nós estaremos demonstrando o caráter de Cristo em nossas vidas. Se Cristo Ele nos salvou, nós precisamos resplandecer isso, pois a obra de Cristo, ela nos leva a nós praticarmos boas obras, mas isso não com pesar.
mas isso com amor, com dedicação, reconhecendo que nós não merecíamos e por isso que nós também fazemos isso com amor ao próximo. Quando nós somos misericordiosos, nós estamos demonstrando que nós reconhecemos o propósito do nosso chamado. Nós reconhecemos aquilo que Cristo fez por nós e que seu sacrifício ele não foi em vão, ele teve resultado em nossas vidas. E, meus irmãos, certamente se dependesse de nós mesmos, jamais nós conseguiríamos ser misericordiosos para com alguém, porque nós entendemos que isso é um atributo que provém tão somente de Deus e que Ele compartilha conosco. Mas não somente isso, mas nós não conseguiríamos ser misericordiosos porque nós somos criaturas pecadoras, somos criaturas falhas e criaturas carentes de um Salvador, carente do nosso Deus. No entanto, Cristo, Ele compartilhou o seu amor em nossos corações e nos deu, na verdade, um coração igual ao dele. E por isso que nós somos capazes de amar o nosso próximo, mas não somente isso, nós somos capazes de se colocar no lugar do nosso próximo e assim agimos com misericórdia para com ele. Mas você ainda pode se perguntar, mas por que nós precisamos ser misericordiosos ou por que sermos misericordiosos? E a resposta disso é a parte B desse versículo que nos fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdias. E, meus irmãos, a partir do momento que nós nos prontificamos em ajudar o nosso próximo, que nós nos prontificamos em socorrer os necessitados, em chorar junto a ele, em partilhar da sua dor, Deus, Ele automaticamente derramará da sua graça sobre nossas vidas. Isso é algo que acontece não porque nós merecemos, mas porque o nosso Deus, Ele é misericordioso conosco e derrama da sua graça sobre nossas vidas. Nós devemos entender que a nossa recompensa, ela sempre virá do Senhor. Jamais nós devemos querer ou esperar retornos terrenos. Nós precisamos entender que ninguém dá mais que Deus. Então, quando Ele fala que a minha graça te basta, é porque literalmente a graça do Senhor, ela nos basta sobre nossas vidas e é dela que nós precisamos. É tão somente dela que nós precisamos. O nosso Deus, Ele é uma fonte inesgotável de misericórdia. E é dele que provém toda a boa dádiva. É isso que Tiago também nos ensina em sua carta. E, meus irmãos, o Senhor, Ele é rico em compaixão e as suas misericórdias, ela não tem fim. E não somente isso, mas elas se renovam todos os dias sobre nossas vidas. E não somente isso, elas são as causas de nós não sermos consumidos. É isso que a sua palavra, ela nos ensina. Então, nós precisamos entender que agir com misericórdia para com o nosso irmão, se colocar no lugar do outro, é um dever nós cristão. Mas que nós não façamos isso com um pesar no coração. Façamos isso com alegria, entendendo que, da mesma forma que tal pessoa possa não merecer ser tratado com misericórdia, nós também não merecíamos. Não merecíamos em nenhum momento. Mas Cristo, em algum momento, Ele olhou para nossas falhas, Ele olhou para nossos pecados, ou Ele olhou para aquilo que há de ruim em nós. Muito pelo contrário, o salmista, lá no Salmo 103, nos mostra que Ele não nos tratou da forma que nós merecíamos, ou não nos trata, na verdade, da forma que nós merecemos. Então, que nós venhamos cada dia mais a agir dessa forma,
sermos misericordiosos com o nosso próximo, porque assim o nosso Deus, Ele age em nossas vidas, e entender que nós fazendo isso, nós alcançaremos a graça do Senhor derramada sobre nossas vidas, porque o nosso Deus, Ele é longânimo, passivo e misericordioso para com os seus. Amém, meus irmãos? Então, eu deixo essa reflexão para nós nessa noite, que possamos meditar durante a nossa semana. Será que nós estamos sendo pessoas misericordiosas? Será que nós estamos agindo como nosso Deus agiu? Ou será que nós estamos vendo nossos irmãos precisando de ajuda, precisando de um apoio, e estamos fechando nossos olhos? Então, que não venhamos olhar para o ser humano como ser humano, mas que possamos olhar com o olhar de Cristo, se colocando no seu lugar e sentindo as suas dores. Amém? Dessa forma, eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus.